Audiobook Caravana de Luz, de Robson Pinheiro Santos, pelo espírito Everilda Batista. Prefácio. Eis aqui, meus irmãos, as palavras singelas de um espírito simples que transpôs os limites da vida física, fiel à tarefa que lhe foi confiada pelo Supremo Senhor. Everilda Batista é a companheira de todas as horas, que traz o seu pensamento luminoso de forma a esclarecer certas verdades da vida maior. Suas palavras são como a chuva abençoada que cai em nossas almas, a fim de manter o clima propício do solo de nossos corações para a sementeira da verdade e do amor. Que possais beber-lhes as palavras sábias e singelas, iluminai-vos ao sol da presença de Jesus, que exala de seu verbo vibrante. Paz. Zatu, o indiano. Belo Horizonte, 12 de janeiro de 1998. Biografia da autora espiritual. Everilda Batista Santos nasceu no dia 29/11/1929 e desencarnou em 26/10/1988. Trabalhou desde cedo para ajudar a família em cidade do interior de Minas Gerais, Ataleia, onde se casou e teve 4 filhos. Durante 30 anos, trabalhou em escolas municipais, onde aprendeu a lidar com crianças, principalmente as mais carentes, às quais se dedicou por toda a vida. Adotou vários filhos, educando-os de forma exemplar. Residindo em Governador Valadares, aí continuou sua tarefa de auxílio aos necessitados e de conselheira de várias pessoas que lhe procuravam concurso. Nunca se permitiu momentos de ociosidade, conservando sempre o espírito otimista e o trabalho constante como característica principal. Mulher simples, mãe exemplar, com suas palavras e exemplos, reprimiu novos rumos às vidas das famílias e pessoas necessitadas que a buscavam. Após desencarne, foi convidada pelo Dr. Bezerra de Menezes a compor a equipe de trabalho espiritual, pelo seu exemplo de amor e trabalho constantes, de um e de outro lado da vida. Inspirou as atividades da Sociedade Espírita Everilda Batista e da Casa dos Espíritos. Genitora do médium Robson Pinheiro Santos, tem sempre colaborado com as atividades espirituais, ligando-se de forma especial ao trabalho com crianças e mães carentes. Amor de mãe. Meu filho, Deus o abençoe. Meu coração se alegra pelas oportunidades que a bondade do Senhor nos concede. Nossa tarefa junto aos corações se acha em pleno andamento. As sementes lançadas na intimidade das almas prevêem um tempo de grandes colheitas no porvir. A hora ainda é de trabalho intenso, de sementeiras. Deus nos abençoa com a oportunidade de trabalho que não podemos de forma alguma desprezar. A sociedade passa por momentos graves no que concerne ao futuro de nossos trabalhos. Encarnados e desencarnados se encontram em momentos de decisão.
é importante manter a calma, a serenidade da alma e o equilíbrio íntimo. Os espíritos sublimes que nos dirigem esperam de cada um de nós uma posição definida e definitiva a favor do bem. Lutas, dificuldades e provações fazem parte da jornada daqueles que se propõem seguir ao Cristo. Jesus nunca nos prometeu facilidades na tarefa que temos a desempenhar. Mas os resultados no futuro compreendem os esforços que empreendemos no presente. Continuemos amando. O amor ainda é e continuará sendo a única maneira de crescermos. A força do exemplo é capaz de impulsionar a humanidade rumo às estrelas. Procuremos a dedicação às tarefas do alto, amando, servindo e seguindo o caminho. Deixemos os resultados nas mãos do Senhor da vida. Amemos sempre. Amemos, mesmo que o amor signifique sofrer. Amemos, ainda que o sofrimento nos leve ao sacrifício de nossas vidas. Amemos, ainda que o nosso amor seja incompreendido. Amemos trabalhemos e nos mantenhamos no anonimato. Continuemos semeando amor sem esperar respostas. A vida doa-se em tributos de amor, sem esperar colheitas ou recompensas. A hora é de sementeiras. Outros regarão a plantação do amor, e ainda outros colherão os frutos. Todo resultado pertence a Deus, que tudo administra em favor de seus filhos. Nossa visão é ainda muito estreita para que possamos aquilatar a grandeza da tarefa que o Senhor nos confiou. Se a morte abre as portas de nossas consciências para a realidade da vida imortal, ainda trazemos em nós muitos apegos terrenos que impedem uma visão mais ampla da vida. Nunca desisti, meu filho. Não detemos em nós o direito de retroceder, de estacionar ou de decepcionar aquelas almas superiores que confiam em nós. Não podemos e nem devemos deter a marcha do progresso. A pequena semente que hoje é lançada ao solo dos corações haverá de germinar, e conforme a intensidade do amor com que amarmos, essa sementinha crescerá até se transformar em árvore frondosa e frutífera, produzindo conforme a vontade do Senhor. Meu filho, muito amado, não desanime, não desista. Sejam as suas mãos a extensão das minhas mãos para socorrer, amparar e servir a quem quer que delas precise. Dedique seus dias, sua juventude, suas forças e sua vida a servir em nome do Mestre. Nunca lhe comova o aplauso enganador dos homens e nem lhe mova o brilho das moedas. Continue dedicando-se incondicionalmente à tarefa do Senhor. Não espere reconhecimento, nem mesmo dos companheiros de trabalho, pois, se tal coisa se der, não deverá fazer parte de suas expectativas. A dedicação deve ser espontânea e sem esperar recompensas. Tenha certeza de que conduziremos as pessoas certas, que compartilhem o sentimento do amor ao próximo
e estejam sintonizados com a tarefa que abraçamos em nome do Mestre Jesus. Não tenha a pretensão de agradar a todos, nem Jesus conseguiu. Basta-lhe ser fiel aos Espíritos do Senhor e à sua consciência. Trabalhe, ore e confie. O meu coração continua unido ao seu pelos mesmos laços de amor que nos ligam desde a época que se perdem na noite profunda dos séculos e que foram fortalecidos na minha última existência na forma de mãe. O meu amor para sempre a você e aos meus filhos espirituais. Sempre sua mãe, Everilda Batista. Nota da editora. Mensagem psicografada pelo médium Robson Pinheiro Santos em reunião pública na Sociedade Espírita Everilda Batista, no dia 25 de novembro de 1997. Capítulo 1. Notícias do outro lado. Há muito tempo aguardo a oportunidade de trazer para vocês as minhas impressões obtidas na nova experiência de além-túmulo. Com certeza, não é nenhuma história que merecerá as manchetes, pois não guarda nenhuma pretensão de competir com qualquer autor, encarnado ou desencarnado, que porventura tenha ocupado a atenção do público. Nosso desejo é apenas trazer observações de maneira que possam ser úteis a quem quer que seja. Desde que cheguei aqui, nutri o desejo de poder retornar algum dia para o convívio dos meus. Voltar de imediato. Pensei, quem sabe poderia mandar notícias minhas aos meus filhos ou saber como eles estavam. Com certeza, a saudade era imensa. Quem sabe, não seria possível retornar através da mediunidade e falar àqueles que eu tanto amo. Mas as dificuldades eram inúmeras e, pelo menos para mim, as coisas não pareciam tão fáceis assim. Era necessário esperar, ter paciência, me adaptar à nova situação deste lado de cada vida. Tudo me era tão familiar nesta nova morada que eu mesma custava acreditar que havia desencarnado. Eu era uma defunta e não me dava conta disso. Não fosse a presença de alguns familiares que haviam partido antes de mim, com certeza seria mais difícil aceitar a nova situação. A saudade de meus filhos era imensa e aos poucos eu fui convencida a me preparar, caso desejasse retornar à crosta novamente. Ante a perspectiva de um retorno, mesmo que momentâneo, aos meus queridos afetos, concordei em me preparar. Estudei muito, chorei lágrimas sentidas. A saudade corroía as fibras mais íntimas de meu ser, mas estava resolvida. Eu estudaria, faria tudo o que fosse necessário para retornar aos meus familiares. Decidira-me então pela tentativa. Era uma nova etapa para o meu espírito. Muito estudo, muito trabalho. Quem pensa que é fácil vencer as dificuldades que nos separam do mundo físico está muito enganado. As situações são muito diferentes daquelas que encontramos na Terra. Quando desejamos escrever para alguém, para algum parente nosso que está em outra cidade. Aqui as condições são outras.
Não é porque somos espíritos que podemos fazer tudo o que queremos ou tudo o que esperam de nós. Igualmente, defrontamos com dificuldades que necessitam de tempo para serem solucionadas. Há também que ter disciplina. Somos apenas desencarnados. Não obtivemos ainda os títulos de virtudes e santificação que nos concede quando deixamos a morada terrena. Mas, igualmente, não deixamos de amar, de sentir saudades, de sofrer por aqueles que amamos ou por nós mesmos. Estamos apenas em outros planos, mas a vida é a mesma. Mudamos apenas a nossa forma de ver as coisas, devido à nova condição em que nos encontramos. Esta é a nossa realidade mais simples. Mas como comportar-se ante a saudade dos filhos que ficaram? Difícil de imaginar, senão para aqueles que experimentam em si mesmos esta situação. Ante a separação da família amada, imaginem como não se sente uma mãe que se vê transferida para outra realidade da vida, deixando para trás todos aqueles que mais ama, seus afetos e suas realizações. Graças a Deus, aprendi ainda na terra a desapegar-me das questões materiais, mas toda a ligação afetiva parecia aumentar ainda mais com a distância vibratória dos dois planos da vida. A morte veio encontrar-me em estado de meditação profunda. Ensaiei, nas horas graves, como deixar-me sob a proteção daquele que aprendi a amar desde a minha infância, o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que a enfermidade se agravara, entregava-me à oração e à revisão dos meus atos. Meus pensamentos encontravam-se entre os dois lados da vida. Se por um lado a saudade da família fazia com que eu sofresse intensamente, a preocupação quanto ao meu futuro era igualmente uma constante. Entreguei-me a Deus em minhas preces íntimas e pude perceber a presença daquela que fora a minha mãe querida, amparar-me o espírito necessitado. Desprendi-me do corpo inutilizado pela enfermidade, sendo recebida por companheiros espirituais que há muito me amparavam anonimamente. Encontrei amigos que me conduziram amorosamente à nova realidade, ao outro lado da vida. Sono profundo dominou-me o espírito sob a influência dos amigos espirituais. Quando acordei, depois de muito tempo, já estava na nova morada, no mundo dos espíritos. A saudade de meus filhos, meus familiares, quase me levou ao desequilíbrio. Só depois da promessa dos outros espíritos de que eu poderia retornar para falar aos meus filhos é que pude lograr alguma tranquilidade. Procurei melhorar, aprender. Revi meu passado espiritual, atualizei meus conhecimentos conforme era orientada pelos mentores da vida maior. Encontrei um mundo novo, um novo céu, uma nova terra, onde poderia trabalhar novamente, dedicar-me às tarefas com as crianças, como tanto gostava. Conheci uma companheira espiritual que muito me auxiliou
deste lado. A este anjo bondoso devo os melhores momentos de minha vida espiritual. Graças a ela, eu posso relatar as minhas experiências de uma simples dona de casa. Não espere mais do que isso. Fui e continuo sendo uma mulher simples, sem grandes conhecimentos, a não ser a experiência de minha própria vida. Eis tudo. Capítulo 2. Retorno ao lar espiritual. Longa fora a experiência que vivenciamos com a doença, que pouco a pouco minava as nossas forças e mais nos aproximava do termo da vida física. Já o coração, sofrido com tantas dores, parecia enfraquecido pelas lutas para manter-se ativo, funcionando e nutrindo a atividade física, quando despertava em mim a consciência de que o fim estava próximo. Divisava de vez em quando a presença de alguns companheiros, que mais tarde pude identificar, quando já estava desperta deste lado, bem como a figura de minha mãe, que estava quase sempre perto de mim, o que me dava certeza de que eu estava perto de desencarnar. Embora as preocupações naturais com a família dificultasse a realização do processo de desenlace. Dúvidas invadiam o meu espírito cheio de amor pelos filhos que Deus me dera. Como deixá-los órfãos, sem a minha presença, que lhes garantia a segurança e a firmeza necessárias? Como reagiriam todos, principalmente minha filha e meu filhão, tão apegados a mim, quando se vissem privados de minha presença física? Quem cuidaria da casa, da família? E o meu filho, que estava distante, em outro país? Ele sofreria um pouco mais, pois não me via há bastante tempo, e quando voltasse de lá, sofreria a experiência de reencontrar a família sem a mãe, que tanto amava. Muitas eram as preocupações, dúvidas e dificuldades que eu via ante a possibilidade de ficarem sem a minha presença física. A única saída era me refugiar na prece fervorosa que me elevava ao alto em contato com Jesus. Em contrapartida, recebi os benefícios das orações que meus filhos faziam por mim. O carinho com que minha nora me tratava fez-me infinitamente agradecida a Deus pelas bênçãos da família. Afinal, eu havia feito o que era possível a uma mãe pobre e de poucos recursos de conhecimento. A consciência descansava tranquila. Levara toda a vida em dedicação aos filhos que Deus me deu. E se não lhes deixei patrimônios físicos e riquezas, alegrava-me o fato de haver contribuído para que todos palmilhassem em bom caminho. Enchia-me de esperança o fato de que meus filhos haviam entrado em contato com o Espiritismo. Isso me fazia mais tranquila. Quando me lembrava das palestras ouvidas e das conversas que tivera com meu filhão e minha filha querida, mas a saudade se fazia presente. Ah, como sou agradecida pelos momentos de ternura, pelas conversas que iam pelas madrugadas adentro, pelas leituras evangélicas e pelas preces feitas com emoção. Tudo isso ainda palpita em meu espírito, quando relembro, agradecida a Deus, a oportunidade de haver sido mãe. Se houvesse sofrimentos, lutas, dificuldades, houve em compreensão o paraíso, o amor, o carinho e a ternura de meus filhos, da vida em família.
Esses eram os sentimentos, as apreensões e os pensamentos que tomavam conta de mim, quando vi que todos se movimentavam para conduzir-me ao hospital, nos últimos momentos de minha existência física. A saudade de meus filhos era imensa e causava-me pesar não ver os filhos que estavam distantes, mas entregava a Deus o futuro de todos. A minha mente já se recusava a funcionar quando me preparavam para ir ao hospital. Via mais vezes a minha mãe, que estava perto de mim. Via e ouvia vultos de pessoas que pressentiam serem minhas conhecidas, sem contudo poder identificá-las. Eram muitas as emoções e os sentimentos, e o cérebro estava como que afogueado, como se estivesse com febre. Ao meu lado, incansável e ansiosa, a presença de minha filha, a quem eu amava muito. Novas preocupações me invadiam o espírito quanto a ela. Lutava entre a possibilidade de partir e a vontade de ficar. Quando quase sem consciência, senti ser conduzida por braços amigos e as preces que me envolviam a alma muito confortavam o meu espírito, produzindo um efeito relaxante e tranquilizador. Longo tempo permanecera sonolenta entre a realidade e o sonho. Era como se estivesse sob o efeito de tranquilizantes. Acordava de vez em quando e me sentia em ambiente estranho, diferente. Era o hospital, com seus aparelhos estranhos, médicos e 2 enfermeiros andando de um lado para o outro. Não tinha condição de raciocinar direito. Estava muito agitada. E os pensamentos iam e vinham como numa tempestade. O corpo, sofrido pela enfermidade longa, recusava-se a me obedecer. Nuvens coloridas desfilavam diante de mim, um redemoinho que me deixava cada vez mais tonta. Era o fim, eu pressentia. A saudade cada vez maior de meus filhos invadia o peito. E a última coisa que tive consciência foi de fazer uma prece, pedindo a Deus pela minha família, meus filhos, netos, esposo, noras e todos aqueles que me eram muito caros. A saudade, como dói, muito mais que a dor física. Mas a tranquilidade de haver cumprido a minha missão de mãe invadia-me o ser sofrido. Foi então que pude sentir a paz, tão desejada. Envolveu-me uma serenidade repentina. Ouvia vozes, sem conseguir identificar a procedência. Algumas julgava desconhecidas, outras me lembravam a de algum amigo. Balançava-me entre os 2 mundos, mais tranquila, e como num filme de cinema, começaram a passar imagens diante de meus olhos. Adormecia e acordava, enquanto as imagens continuavam. Eram as cenas de minha vida. Adormeci sem dores, sem fadigas, apenas dormi. Não sei quanto tempo, pois perdi a noção de tudo, do ambiente, do hospital, de tudo. Apenas o sonho. Sentia-me de vez em quando como se flutuasse em espumas. Deixava-me embalar no sono confortador, sem pesadelos, sem apreensões. Não sei quanto tempo permaneci nesse estado, quando ouvi a voz de alguém me chamando muito longe, como se estivesse num sonho. Aos poucos, fui recobrando a capacidade de pensar, a voz continuando a me chamar, agora mais perto, cada vez mais perto. Era uma voz doce, masculina, suave e parecia de alguém já de idade. Julguei ser de algum médico.
Acordei aos poucos, mas não abri os olhos. Estava pensando, relembrando o que sucedera comigo. Estava morta? Me perguntava. Mas eu estava pensando, me apalpava e podia sentir o corpo. Aí acabaram-se as preocupações. Estava viva, definitivamente viva. Um pouco fraca, mas viva. Resolvi abrir os olhos devagar e a primeira coisa que pude ver foi um par de olhos amendoados olhando para mim. Olhos mansos que me fascinavam. Acho que nunca mais esquecerei aquele olhar. Era um médico, sim, um velho. Não tão velho, mas já idoso, com um sorriso encantador e me transmitia uma segurança muito grande. Estava no hospital, sim, mas em outro quarto. Havia outros móveis e me sentia um pouco fraca, mas de resto estava bem. Não sentia mais a angústia da falta de ar e o coração parecia estar bem. Mas alguma coisa estava diferente. Meus pensamentos pareciam mais claros, rápidos e conseguia raciocinar de forma melhor. Não ficaria mais um minuto no hospital, havia decidido. Tinha que ir para casa, trabalhar, fazer alguma coisa, menos ficar ali parada, olhando não sei para quê. Não era de ficar de braços cruzados. Resolvi, em alguns segundos, falar com o médico. Ele me parecia uma pessoa muito boa. Me sentia bem com ele, mas estranhava o hospital. As cadeiras, as janelas, o ar fresco entrando pela manhã, tudo era estranho, diferente, mas bom. Me fazia bem. Resolvi então falar, já que o médico, pelo menos, eu pensava que ele o era. Não falava nada, só me olhava, com seus olhos mansos, sua barba alva e sorriso de criança. Havia muito carinho em si para dar. Então, doutor, arrisquei. Desta vez escapei. Falei com voz um pouco fraca. Parece que eu sou osso duro de roer. A morte passou e foi sozinha. Acho que desta vez chegou perto. Verilda, realmente ela passou. Mas agora convém que você fique tranquila, em repouso, até recuperar-se mais. Agora que acordou, é bom que se dedique ao estudo, conforme a sua disposição, pois teremos muito trabalho pela frente. Achava estranho as palavras, me saíam com facilidade, embora a debilidade e a fraqueza. Algumas lembranças forçavam para se tornar mais conscientes em minha memória, enquanto eu tentava falar com o médico. Falei-lhe da vontade de ver meus filhos, a família, e que já estava boa, queria ir para casa, me recuperar lá, junto aos meus familiares. Mas eu, no fundo, já sabia que algo havia acontecido comigo. Apenas adiava o reconhecimento da verdade. Eu desencarnara. Tudo seria diferente agora. Uma nova realidade se desdobraria diante de mim. Era o começo de uma nova etapa. Naqueles primeiros tempos da vida além-túmulo, fui constantemente assistida pelos espíritos de alguns amigos que me precederam na grande viagem. Recebi instruções de vários companheiros que foram para mim como verdadeiros anjos da guarda, tolerando-me as perguntas frequentes, minha curiosidade e a insistência de rever meus filhos, minha família e os amigos. Naquela ânsia que me invadia, fui amparado pelo espírito de minha mãe, que se revelou uma grande amiga de todas as horas. O tempo passou, dediquei-me aos estudos, à revisão de meu passado espiritual e, aos poucos, conscientizei-me das responsabilidades ante a nova realidade de minha vida espiritual.
Participei de estudos, palestras, excursões em regiões do mundo espiritual e pude, em pouco tempo, rever os meus filhos. Ah, como é bom sentir-se amada, sentir-se relembrada nos pensamentos e nas orações daqueles que nos amam. Retornei ao antigo lar, onde passei as minhas últimas lutas e dores, encontrando vazio, sem a alegria de antes, sem os meus filhos, sem ninguém. Assustei-me com o fato de não encontrá-los. Haviam se mudado para outra cidade, pouco tempo após o meu desencarne. Com o auxílio de Matilde e de outra companheira, dirigi-me para a nova residência de meus amados. As emoções invadiram-me a alma quando pude rever as minhas filhas queridas, Marvione e Maria, as quais, quando cheguei, estavam justamente falando de mim. Todas nós choravam. Embora elas não pudessem registrar a minha presença com os olhos físicos, sentiam-me no fundo do coração, nos escaninhos da alma. Orei junto delas e, ao mesmo tempo, recebi as vibrações do amor das duas. Custava-me conter as lágrimas de mãe saudosa. Desejando retornar, pude sentir os meus filhos nos braços, afagá-los com o meu carinho. Matilde, sempre prestimosa, falou-me. Agora, isso é impossível, Everilda. Estamos do outro lado da vida e você deve aceitar definitivamente o fato de que não tem mais o corpo de carne. No entanto, poderá ser o anjo de guarda que amparará os seus filhos, auxiliando-os na medida do possível, naquilo que puder, através do pensamento, das diversas formas que com o tempo aprenderá. Quer dizer que poderei estar perto de meus filhos novamente? Claro, minha amiga. Afinal de contas, as mães, quando desencarnam, havendo desempenho as suas tarefas conforme a programação do alto, retornam muitas vezes como anjos de amor e ternura, que iluminam as vidas daqueles que amam. A mãe é, na verdade, a voz de Deus que se faz audível através dos pensamentos que sugerem aos seus filhinhos queridos. Poderá voltar quantas vezes se fizer no necessário, e seus filhos sentirão o afago de suas mãos, o murmurar de sua voz ou o beijo confortador, cheio de energias revigorantes ou calmantes, quando você se achegar a eles, falando-lhes pelo pensamento e pelo coração. Isso que você conquistou com seu amor é uma missão que deverá ser desempenhada com a mais profunda gratidão a Deus, nosso Pai, que nunca desampara os seus filhos. Nas horas de dificuldade, sentirão a inspiração que você poderá enviar-lhes. Nas lutas diárias, você será a lembrança mais querida que os acompanhará em qualquer circunstância que viverem. Pelas portas abençoadas do sono físico, eles serão conduzidos desdobrados até o lado de cada vida, quando poderá abraçá-los, beijá-los e trocar experiências salutares, fruto do seu amor de mãe. Será que se lembrarão dos nossos encontros quando acordarem no outro dia? Sentir-se-ão mais revigorados, mais tranquilos, enquanto sentimentos de satisfação e alegria os dominarão na intimidade da alma. Aqueles que tiverem mais sensibilidade poderão percebê-la com mais nitidez e guardarão lembranças mais firmes. Em qualquer situação, no entanto, você poderá se utilizar dos mecanismos de emancipação da alma através do sono para falar com os seus, e eles terão no outro dia a certeza de haverem se encontrado com você.
guardando todas as doces lembranças dos sonhos que tiveram. Lembrei-me dos encontros que tivera com meu filho Robson, quando ele me visitava aqui deste lado, através do desdobramento. Para mim foi a experiência mais emocionante que tive deste lado, ao constatar que não estava separada dos meus antigos afetos. Deus providenciara os recursos, a fim de que aqueles que se amam continuem se relacionando mesmo após haverem transposto aos umbrais da vida, proporcionando oportunidades de intercâmbio que muito beneficiam a nossa necessidade de amar. Após aqueles momentos de intenso sentimento, soube que meu filho se dirigia para uma outra cidade, em busca de conforto para suas saudades. Senti-me impulsionada para as vibrações de seu coração, sempre acompanhada de Matilde, que me orientava naqueles momentos. Transpus o espaço físico entre uma cidade e outra, sem a menor dificuldade. Eu era conduzida por Matilde e guiava-me pela vibração de meu filho. Estava em Uberaba. A multidão estava reunida em frente a uma casa espírita, na esperança de receber algum consolo e orientação. Quem sabe a notícia de algum parente que havia partido para o outro lado da vida. Avistei o meu filho no meio do povo, parecendo-me que estava inquieto e ansioso, mas trazendo a mente cheia de imagens que relembravam as nossas experiências quando ainda encarnada. Senti-me impulsionada para perto dele, como se uma força poderosa me impelisse. Matilde socorreu-me de imediato, explicando-me: é a força do amor, Everilda. Vocês dois sempre tiveram um intenso envolvimento e suas almas se encontram comprometidas no mais sagrados laços deste amor, desde muitos séculos. Aqui, no entanto, em meio a tantas vibrações positivas, a atuação de equipes espirituais bem direcionadas e ao próprio clima psíquico desenvolvido pelos médiuns que trabalham nesta casa de amor, os pensamentos de seu filho se intensificam juntamente com a sua emoção de estar aqui. Para ele, é uma oportunidade de compartilhar desse clima de espiritualidade que envolve o ambiente espiritual da casa. Naquele dia, pude perceber como era realmente amada pelos meus filhos. Ele enfrentou as dificuldades econômicas, saindo de casa, dirigindo-se para Uberaba, na esperança de poder receber alguma notícia minha. Do outro lado, encontrava-me grande multidão de espíritos que formavam imensa fila, querendo enviar a seu recado para parentes, amigos e amores que ficaram no corpo físico. A mesa em que se encontrava o médium estava envolvida com uma espécie de campo de energia e um perfume de rosas impregnava o ar, acalmando as ânsias de encarnados e desencarnados presentes. Espíritos iluminados passavam constantemente entre nós, assemelhando-se a cometas que rasgam as noites, iluminando-nos com suas vibrações doces e suaves. Alguém do nosso lado, um espírito de estatura alta e intensa, força mental, parecia trazer uma prancheta com diversos nomes de outros espíritos que haviam de se utilizar do médium naquela noite para enviar suas mensagens. Acomodei-me em determinado canto do pequeno salão, próxima de meu filho, que chorava muito com as emoções que experimentava para estar ali. Eu afagava-lhe os cabelos, enquanto Matilde se dirigia para a mesa mediúnica, falando com o responsável espiritual da reunião da noite.
Recolhi-me em preces, rogando a Deus por aquela multidão que vinham em busca de algum conselho para suas mágoas, dores e sofrimentos. Deixei o meu filho sentado e dirigi-me para perto de um espírito que atendia algumas pessoas de maneira tão amorosa que, quando passava a mão sobre a cabeça de alguém, suave luz envolvia o seu assistido, causando-lhe imenso benefício. Pedi para auxiliar de alguma forma e fui imediatamente aceita na equipe de trabalho, ficando encarregada de ajudar as mães que vinham pedir notícias de seus filhos desencarnados. Fiquei imensamente satisfeita com a oportunidade que me fora concedida e pus-me a trabalhar. Era tudo por fazer que logo me envolvi inteiramente na tarefa que me fora confiada. O trabalho sempre fora para mim um motivo de alegria, e deste lado da vida, desde que despertei para a verdadeira vida, nunca me permiti um único momento de ociosidade. Nesse envolvimento com o consolo a outras mães desencarnadas, não vi o tempo passar. Continuei trabalhando e até hoje estou aprendendo a servir em nome do amor. Orei a Deus e agradeci a oportunidade de estar ali, amparada. Desejei falar ao meu filho. Coloquei em meus pensamentos tudo o que desejava lhe dizer. Abri lentamente os olhos e pude perceber tênues fios que partiam de mim e iam ao encontro do médium. De sua cabeça e do coração emanavam suaves vibrações, enquanto uma luminosidade de tonalidades azuis e douradas nos envolviam a ambos. Fui auxiliada pelo venerando Bezerra de Menezes. Eis a mensagem que meu filhão captou e que ficou registrada indelevelmente em seu coração. Meu filho, sou eu mesma, que retorno para falar-lhe ao coração saudoso, como antigamente, quando encarnada. Embora estejamos em planos diferentes, posso afirmar que a morte não conseguiu destruir o amor que tenho por você e por todos os meus filhos. O coração de carne, na verdade, está morto, mas continuo amando, sentindo e recordando com imenso carinho as noites que passamos falando de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A saudade é muito grande. No momento em que você estiver ouvindo estas palavras, estarei ao seu lado, abraçando, como sempre fazia quando estava aí. Sei que você sofre igualmente a dor da separação, mas estaremos sempre unidos no trabalho que Deus nos reservou. Não se esqueça da sua irmã, Marvione, e da querida Bá. Vocês precisam permanecer unidos em amor, a fim de suportarem as dificuldades com fé em Deus. Embora muitos me julgarão como se fosse o demônio que tentam atormentá-los, sou e continuo sendo a mãe de vocês. Mesmo estando em outra forma de vida, permaneço com o amor de sempre, acrescido da saudade que neste momento me invade o peito. A vida continua e posso testificar isso para alegria nossa. O amor não pode jamais ser destruído pela sepultura, que neste momento está vazia, pois você bem sabe
que estou viva, muito viva, deste lado da vida. Meu pensamento continuou por algum tempo. Era a mediunidade a serviço da consolação. Era Jesus voltando aos corações. Terminadas as mensagens, lidas no final da noite, emoções profundas dominavam a todos no ambiente. Saímos agradecidos a Deus pela sua bondade infinita. As estrelas cintilavam distantes quando saí abraçada com meu filho, tendo os olhos cheios de lágrimas e o coração e pensamentos vibrando ante as perspectivas do futuro que nos aguardava a todos. Não sabia ainda que teríamos muito a construir no trabalho em benefício do próximo. O amor de mãe era o reflexo mais puro do amor de Deus, envolvendo seus filhos. Pude aprender a partir daí quanto o Espiritismo estava fazendo pela humanidade. Percebi a bondade do Pai, permitindo a comunhão de seus filhos dos dois lados da vida. Era o triunfo da vida sobre a morte, do amor sobre a sepultura. Capítulo 3. Marcas do passado. Estávamos reunidos em vasto salão, onde um amigo mais esclarecido explanava a respeito dos irmãos em prova na terra, quando fomos convidados a participar de uma caravana de estudos e socorro que iria assistir alguns espíritos ainda encarnados. A noite apresentava-se de forma nova para mim, com a lua emitindo suaves vibrações que enchiam meu espírito de saudosas lembranças do lar dos nossos antigos afetos, da família que deixara na terra. A excursão para a breve nos dava a esperança de talvez poder rever os filhos queridos, a família que ficara para trás ainda na roupagem terrena. Enchia-me de nostalgia olhando as estrelas que cintilavam distantes, agora com novo brilho, nos falando do nosso Pai amado. Suave luminosidade em tons azulíneos parecia irradiar-se de toda a criação, como a falar da vida sempre estuante e bela, presente em todos os setores do universo. Tudo na natureza nos fala de Deus. É a nossa própria alma que parece refletir este estado de união com a consciência universal. Elevada com tal pensamento, agradeci a Deus pela oportunidade que me concedera de estar aqui, nesta colônia. Como falam os espíritos que aqui vivem, é uma cidade que mais parece um diamante incrustado nos céus do Brasil, irradiando suas luzes para as regiões das sombras, clareando os caminhos de quantos se dispõem a palmilhar a árdua subida rumo à luz, clarificando os espíritos que a ela se agregam em trabalho santificante. Quando ainda divagava, sempre agradecida ao Pai, alguém tocou em meu ombro direito com suavidade. Mesmo sem me voltar, sabia ser o espírito amigo, do qual tanto me fiz devedora neste pouco tempo de vida além túmulo. A querida Matilde. Pude perceber o seu pensamento quando a mim se dirigiu.
Minha irmã, devemos realmente ser gratos ao Pai pelas bênçãos concedidas a nós. Mas é compreensível a saudade de nosso antigo lar, onde permanecem os companheiros ainda em provas sobre a terra. No entanto, convém não demorarmos neste elevo que envolve a alma, nos arrebatamentos para com nossos afetos. Continuemos graças a Deus por nos ter ampliado os círculos familiares, além da esfera física. Mas é bom que entreguemos ao Pai também as próprias lembranças e, por nossa vez, continuemos a trabalhar. Bem, acredito que já é hora de visitar a terra. Voltei-me para Matilde. Vamos ter muitas oportunidades de aprendizado. Quanto a mim, estou aprendendo a ver em todos a família que Deus me deu. Também as visitas periódicas de minha mãe e dos outros que chegaram antes de mim têm me fortalecido para os trabalhos a realizar. Realmente, aqui aprendemos a todo momento. Creio que com a nossa visita à crosta, colheremos farto material para o nosso aprendizado. Sigamos, pois. Assim que saímos daquele sítio, acercaram-se de nós mais 2 espíritos amigos. E em meio a conversações edificantes, dirigimos-nos à crosta. Matilde, Genário, Libório, Alfredo, Ernestina e eu, em tarefa de socorro e aprendizado, começamos a descida. Enfrentamos vibrações cada vez mais densas em direção à superfície do planeta. Estranha sensação nos dominava o espírito com a aproximação da crosta, talvez a saudade do lar, da família e a recôndita esperança de revê-los, embora a responsabilidade da hora na tarefa de aprendizado. A caravana partira. Achegou-se a nós outro grupo de espíritos, vindos de planos diferentes do nosso. E após breve conversa com Matilde, a caravana tomou a direção de grande metrópole, localizada na região sudeste do nosso querido Brasil. A noite estava calma. Apesar das agitações e turbulência que ora caracterizavam a paisagem terrestre, pela invigilância dos homens, a caravana prosseguiu, auxiliada pelas energias emitidas através de nossas preces e hinos. Enquanto cantávamos, intensa luminosidade irradiava do peito de cada componente da caravana, cada qual com intensidade e colorido próprios. Um médico que nos acompanhava, juntamente com as enfermeiras, acercou-se de nós, colocando sua destra sobre nossa fronte, e mostrou-nos um belíssimo quadro. Desdobrava-se ante nossa visão espiritual o panorama da terra, coberta de intensa escuridão. À medida que eu olhava, surgiam alguns pontos de luz, poucos a princípio, depois em maior quantidade, e logo foram enchendo vários pontos do planeta. Pareciam as luzes de alguma cidade iluminada à noite ou céu estrelado. Segundo nos explicou o prestimoso companheiro, os pontos de luz representavam os lares na terra onde se realizava o culto cristão do Evangelho. Eram verdadeiros luzeiros a clarear a paisagem terrena e, ao mesmo tempo, representavam pontos avançados dos planos superiores, verdadeiros oásis onde poderíamos respirar
o mesmo clima da colônia de onde viemos. Explicou-nos a importância da realização do culto cristão no lar. Se todos os lares que se consideram cristãos o realizassem, concedendo cada qual a oportunidade de Jesus adentrar o ambiente doméstico, ao menos uma vez por semana, através da oração em família, de há muito o clima psíquico do orbe teria mudado. Cabe esperarmos e trabalharmos em conjunto, os espíritos desencarnados e encarnados, para que o maior número possível de lares na Terra dediquem alguns momentos à sua prática salutar. Prosseguíamos agora em menor velocidade, em direção à casa humilde, em bairro da periferia, quando de longe avistamos uma luminosidade que nos parecia um farol. Como rastro de luz, formava caminho por entre as sombras, onde vastos grupos de desencarnados seguiam, como que aquecidos pela suave vibração que caracterizava o caminho luminoso ao qual nos dirigíamos. Uma equipe do nosso plano já nos aguardava a chegada ao lar humilde, que funcionava como posto de socorro de nossa colônia. Agora era possível, agora era necessário o refazimento da viagem, a qual, de certa forma, era-nos penosa, devido às vibrações do próprio ambiente da Terra, principalmente à noite, quando os encarnados não contam com a bênção dos raios solares que, com sua radiação própria, queimam as formas pensamento desequilibradas que irradiam das mentes invigilantes. No período noturno, as pessoas dão vazão aos próprios desvarios mentais, proporcionados pela relativa folga dos afazeres diários, criando com as emissões mentais coletivas e individuais verdadeiras culturas de larvas mentais. Estas, de certa forma, se agregam ao perispírito de encarnados invigilantes, que são alvo muitas vezes da ação magnética perniciosa de desencarnados com alto teor de indução. Como pude observar em outras ocasiões, tais culturas de larvas astrais infectam ambientes onde as massas se reúnem, casas de diversões noturnas, onde a moral e o pensamento elevado não são cultivados, ou ainda as próprias coletividades terrestres, formando verdadeiras manchas a desfigurar a psicosfera ambiental. Muitas vezes, não bastando os raios solares para queimarem tais criações infelizes, precisa entrar em ação outro mecanismo natural, quais sejam as tempestades com os seus raios de terrífica beleza, processando o expurgo da atmosfera de tais infecções astralinas. Acompanhados de um espírito, Alfredo, que juntamente com Matilde nos orientava a tarefa, dirigindo-nos a uma avenida central, onde era-nos pedido socorro para um irmão que, encarnado, se juntara a um grupo de rapes. Ele era assistido pela bondade de uma velhinha, forma como se apresentava a nós, deste lado de cá. Ela velava incessantemente pelo companheiro em dificuldade. Paulinho, assim se chamava o irmão, que nos reclamava o concurso, estava deitado sobre a marquise de uma casa noturna desativada, em rua de pouca movimentação na área central.
Vimos algumas entidades vestidas de roupas exóticas e que por nós passaram, sem contudo nos identificar a presença. Estranhei não observar ali a presença de outros espíritos violentos ou maus, apesar de ser um ambiente caracterizado por vibração pesada e atmosfera espessa. Matilde, prestimosa como sempre, apressou-se em esclarecer. Querida Everilda, a relativa tranquilidade do ambiente, bem como a ausência quase absoluta de entidades desequilibradas por estes lados, deve-se à presença de Antônia, espírito dotado de grande capacidade de amor e que vela pelo nosso Paulinho. Embora não tenha tantas conquistas intelectuais, o amor que a caracteriza, desinteressado, confere a seu espírito um poder de irradiação tal que a sua presença aqui, junto a Paulinho, é suficiente para que, a várias quadras, se sinta a sua vibração. Isso dificulta a atuação dos espíritos das trevas, que porventura queiram fazer arruaças por estes lados. Ademais, minha querida, vê logo adiante. Observei os lados e só agora pude avistar um grupo de espíritos em cada esquina das ruas, como que vigilantes, atentos a tudo que se passava nos dois planos. São estes, continuava Matilde, os espíritos encarregados do patrulhamento noturno, da guarda das ruas e avenidas e incumbidos de avisar os postos de socorro da mínima alteração na ordem local. São os responsáveis por promover o auxílio aos irmãos que necessitam de socorro nos dois planos. Tais espíritos facilitam em muito as nossas tarefas. Quando nos é dado algum endereço para visitarmos em auxílio, seja nos trabalhos de psicografia, para levarmos algum consolo, ou nas tarefas específicas de cura ou cirurgias, quando se desloca alguma equipe em direção ao domicílio de algum irmão, estes espíritos guardiões das ruas localizam os endereços e nos conduzem ao local visado, com a máxima precisão. Neste caso, minha querida, as irradiações amorosas da nossa amada Antônia congregaram vários irmãos do nosso plano que vibram na mesma sintonia amorosa e se dispuseram ao auxílio, fazendo a limpeza das ruas adjacentes. Observe quanta força tem o amor. São estes os tarefeiros silenciosos que ajudam sem nada perguntar, auxiliam inspirados pelo amor. Voltando nossa atenção para Paulinho, podemos observar que seu corpo físico jazia cheio de tatuagens, com forma de serpentes, morcegos e outras formas não muito agradáveis, sobrando pouco lugar na epiderme que não estivesse comprometido com as marcas sinistras. Com a nossa aproximação, Antônia, a bondosa velhinha, afastou-se, mantendo-se em atitude de prece, que não ousei interromper, mesmo estando curiosa. Acompanhei Matilde, que se acercava de Paulinho, ministrando-lhe energias magnéticas. Podemos observá-los desprendendo-se para o nosso plano. A princípio, parecia que se revirava-se por dentro do corpo, emitindo alguns gemidos
cortados ou soluços, com nítida manifestação de medo. À medida que se intensificava a emissão magnética, ele foi se afastando do corpo físico. Foi então que pude observar o que se passava com Paulinho. Vindo para o nosso plano, através de recurso magnético, debatia-se com gritos e espasmos violentos, como se estivesse em um ataque de epilepsia, o que realmente se manifestava aos olhos dos encarnados, caso vissem suas reações. Tinha os olhos vazios, como fixo em algo distante, e muitas vezes inquietos, parecendo que se debatia com alguma coisa ou alguém, tais os pontapés e socos desferidos no vazio, acompanhados sempre de gemidos de dor, parecendo-nos estar em profunda agonia e sofrimento. Matilde chamou-me a observar mais atentamente. Concentrei-me na região correspondente ao cérebro. E dentro de alguns instantes, estranho panorama desdobrava-se ante minha visão espiritual. Paulinho, semi-liberto do veículo físico, debatia-se em meio a criação mentais horripilantes. As mesmas figuras que estavam estampadas em seu corpo, através de tatuagem, pareciam ter ganho vida. Agora como que vindas de um filme de terror. Tais criações envolviam-no, enroscavam-se à sua forma astral, parecendo-nos verdadeiro duelo de formas monstruosas. Além disso, as formas pensamento se nos afiguravam saindo do próprio corpo do destituoso, como se fosse extensão das suas próprias tatuagens. Espantada com minhas observações, afastei-me um tanto transtornada, no que fui prontamente amparada por Matilde. Notei que Antônia se aproximou e começou a falar, esclarecendo-nos. O meu Paulinho vive preso em meio às próprias criações mentais inferiores. Desde cedo, na adolescência, começou a fazer uso de drogas e vários tóxicos, ficando logo na dependência deles. Alguns recursos foram empregados para auxiliá-lo por parte dos pais, mas logo, envolvido por conselhos e sugestões dos amigos, desligou-se do círculo doméstico, não sem muitas lágrimas e sofrimentos. Lançou-se desde cedo à vida desregrada, dormindo ao relento. Como se não bastasse, começou a imprimir no próprio corpo as marcas das desditas, caricaturando seres sombrios de aspectos mais estranhos. O pobre Paulinho começou a ser vítima das próprias criações, que, fortalecidas pelo magnetismo de outros amigos, que com ele compartilham os mesmos gostos e tendência, criaram vida temporária. Com sua fértil imaginação, já sob o efeito de suas próprias emissões mentais, elas atormentam-no durante o período que deveria ser para o repouso físico, através do sono reparador. Assim, durante o dia, mantém as mesmas atitudes mentais desequilibradas e desatentas à realidade espiritual, alimentando tais criações imantadas ao seu próprio psiquismo. Distante de tal quadro psíquico, nutre verdadeiro horror pelas horas noturnas, uma vez que já não consegue conciliar o sono com tantos pesadelos.
Algumas vezes, através da prece, conseguimos influenciá-lo, mas diante dos recursos humildes que temos, resolvemos rogar ao Senhor o auxílio de emergência. Mas de onde terão vindo tais criações? Simplesmente das próprias tatuagens feitas em seu corpo? Ou terá Paulinho sido vítima de perigoso processo obsessivo? Observe bem, minha filha, falou Matilde. Intensifique seus sentidos espirituais e ausculte-lhe a intimidade mais profunda. Detendo-me agora com mais concentração sobre o caso em estudo, observei, envolvendo o perispírito de Paulinho, verdadeiro turbilhão de energias magnéticas. A impressão que tive era de que ele estava caindo num poço de grande profundidade, movimentando-se com velocidade crescente, em constante rotação. Era o meu magnetismo em ação, se bem que na ocasião eu não sabia ao certo de que se tratava. Só mais tarde descobri este maravilhoso poder que detém todos os filhos de Deus. Parecia-me ver cenas, cidades, pessoas e toda uma movimentação, o que mais se assemelhava a uma projeção cinematográfica, exibida em sentido contrário, em meio a turbilhões de energia pura. Era o fenômeno da regressão da memória extrafísica, levado a termo e observado em seus mínimos detalhes. As cenas se sucediam com espantosa rapidez e, em dado momento, parecia que eu estava imersa neste mar de pensamentos e imagens mentais. Se algum escritor da Terra estivesse observando no momento em que eram desencadeadas as energias magnéticas, certamente lhe pareceria uma cena de ficção científica. Mas era a realidade do espírito, em evidência. Era o poder da mente, liberado sobre outra mente, ainda que pouco compreendido por mim naquele momento. Pouco a pouco, as cenas foram clareando. Parecia que a velocidade retroativa dos fatos sob observação estava diminuindo, até que parou definitivamente. Via agora, sob atenta observação, um grande castelo medieval, encravado sobre rochas íngremes e rodeado por extenso fosso. Envolvia toda a cena por intenso nevoeiro. Alguns cavalos se dirigiam ao portão central, cavalgados por homens com negras armaduras. Havia barulho de metal, pequenos animais domésticos e o burburinho de pequeno grupo de pessoas no interior daquilo que se parecia uma fortificação ou um castelo. Pude observar no interior vários prisioneiros sendo conduzidos por 3 homens corpulentos para o que se me afigurava uma prisão, quando foram recebidos pelo carcereiro, um homem de aspecto não muito agradável, com vestes negras e um capuz jogado sobre as costas. Recebera os prisioneiros e, pelo que entendi, não sei porquê, processo vinha a saber o que falavam, deveria manter os homens aprisionados sob vigilância, até que fossem solicitados a presença do nobre senhor daquele lugar. Ainda não deveriam ser torturados,
até que, apurados os crimes cometidos, fossem julgados. Saindo os soldados, ficaram a sós os prisioneiros e o carcereiro, este último com ares de pretensa superioridade. Ele logo se fez impor, começando uma discussão com os infelizes que estavam sob o seu jugo momentâneo. Depois de uma série de ameaças e imprecações, e sobre o olhar aterrorizado dos homens desfigurados pelo ignomínio tratamento, o carcereiro os conduziu a alguns instrumentos de tortura, terminando por lançá-los em pequeno poço no centro do cárcere, cheio de serpentes, insetos e outros répteis nauseabundos, inventando uma desculpa logo após para inocentá-lo ante a consideração do senhor daquela fortificação, o que conseguiu com poucos recursos verbais. Atônita com tal revelação dos arquivos mentais do irmão, não vi direito quando a mente de Paulinho retornou ao presente, quebrando o elo de ligação magnética que me proporcionava presenciar tais fatos. Tocando-me de leve, Matilde explicou-me. A mente, atormentada pelo remorso, projetava-se ao longo do tempo em espaços seculares, fazendo com que o espírito se reencontre consigo mesmo, agora em nova vestimenta fisiológica, como se a sua dívida fosse descongelada pelas necessidades kármicas de reajuste ante as leis sublimes da vida, as quais ninguém pode burlar. Com a mente fixa no crime perpetrado no passado, o nosso destiloso companheiro criou clichês mentais que foram preservados durante séculos pela ação magnética de sua mente torturada pelo remorso. As tatuagens que foram impressas em seu corpo físico nada mais são do que a materialização de tais imagens tiradas de seu próprio psiquismo enfermo, com a agravante de que, uma vez impressas no corpo físico, passam também sobre a ação magnética natural a ser impressas nas próprias células perispirituais, as quais vibram em dimensão imediatamente superior à dimensão em que vibra a contraparte física, o que as torna mais sensíveis. Com a imagem viva das criaturas peçonhentas utilizadas no passado para a realização do crime hediondo, impressas na intimidade de seu espírito, tanto quanto em seus veículos de manifestação físico e psicossomático, vem a tormenta de Paulinho, quando imerso no sono físico, tornando insuportável a convivência consigo mesmo. Eis a auto-obsessão. Ante o visto, podemos observar ainda o amor de Antônia, espírito bondoso que fora a avó de Paulinho em sua presente reencarnação. Pude vislumbrar também o potencial que Deus pôs à disposição de nós, seus filhos, para a utilização de energia magnética presente em toda a criação. Um poder que, bem utilizado, transforma a criatura numa potência consciente em serviço de cocriação, guardadas as devidas proporções com relação ao Pai. Tais energias, quando mal utilizadas ou usadas desequilibradamente, pelo abuso consciente das leis,
universais tornam-se o imã que encarcera o ser às suas próprias realizações inferiores, gerando sofrimento reparador de tal forma que só os séculos de dor e provações puderam proporcionar o natural reajuste ante as leis cósmicas. Após as preciosas observações, a equipe médica espiritual que nos acompanhava acercou-se de Paulinho, desdobrado por recursos magnéticos, localizando-o sobre uma maca, com alguns recursos daquilo que podemos designar de tecnologia extrafísica ou espiritual. Foi conduzido para o hospital de nossa colônia para início de tratamento intensivo, enquanto ministrávamos recursos fluidoterápicos em sua estrutura física, preparando para o espírito, para o corpo e espírito para a nova fase de tratamento ora iniciada. Juntamente com Antônia, saí em direção a uma casa espírita, recorrendo aos mentores da humilde fraternidade, a fim de que delegassem outros companheiros do nosso plano para o acompanhamento do caso Paulinho. Antônia, profundamente agradecida aos irmãos que trabalhavam conosco, juntou-se à nossa caravana, assumindo desde logo tarefas importantes em nossa companhia. Após uma breve prece dirigida ao Pai Eterno, deslocamo-nos em direção a outras tarefas.